O sol do sertão batia forte na estrada empoeirada quando Davi, um menino magrinho de 12 anos, caminhava debaixo do calor escaldante. Suas roupas estavam sujas e rasgadas, os pés descalços sangravam um pouco por causa das pedras do caminho, mas ele não parava. Tinha fugido do orfanato São José há 2 dias, depois de uma briga feia com os outros garotos que sempre implicavam com ele por ser diferente, por ser aquele que sempre defendia os menores. Davi não sabia direito para onde ia. Só queria ficar longe daquele lugar onde ninguém se importava de verdade com as crianças. Há 3 anos que vivia lá, desde que perdeu os pais num acidente na estrada, e desde então só conhecia rejeição e solidão. O menino tinha uma marca no coração que doía todo dia. A lembrança de como foi parar no orfanato, sozinho e assustado, sem entender por que a vida tinha sido tão cruel com ele. De repente, um choro desesperado cortou o silêncio da tarde. Davi parou e prestou atenção. Era um choro de criança, mas não só de uma. Eram vários bebês chorando ao mesmo tempo, um som que fazia o peito apertar de angústia. O barulho vinha de trás de umas plantas espinhosas do lado da estrada. Mesmo com medo, Davi se aproximou devagar, afastando os galhos com cuidado para não se machucar. O que ele viu fez seu coração quase parar. Um velho fazendeiro estava caído no chão, todo machucado e sem conseguir se mexer direito. Ao redor dele, 3 bebezinhos pequeninhos choravam de fome e sede. Suas roupinhas estavam sujas e eles pareciam estar ali há muito tempo. O velho tentava falar alguma coisa, mas sua voz saía fraca e embargada. Menino, me ajuda! Sussurrou o fazendeiro, que se chamava Abraão. Esses bebês, eles não são meus. Encontrei eles abandonados na minha fazenda 3 dias atrás. Caí aqui tentando trazer eles para a cidade. Davi sentiu o sangue gelar nas veias. 3 bebês abandonados, igual ele tinha sido abandonado pela vida. O menino, que sempre teve o coração mole para quem precisava de ajuda, não conseguiu dar as costas para aquela situação. Mesmo sendo só uma criança, ele sabia que precisava fazer alguma coisa. Aqueles bebês iam passar fome e sede se ninguém ajudasse. Seu Abraão, o senhor consegue andar um pouquinho? Perguntou Davi, se abaixando ao lado do velho. Preciso levar vocês para um lugar seguro. Abraão balançou a cabeça com dificuldade. Tinha tropeçado numa pedra e torcido o pé, além de ter batido a cabeça quando caiu. Estava ali há horas, tentando proteger os bebês do sol forte, mas suas forças estavam no fim. Davi olhou ao redor e tomou uma decisão que mudaria a vida de todos eles para sempre. Mesmo sendo magrinho e sem muita força, ele ajudou Abraão a se levantar e o carregou nas costas até a estrada principal. Os bebês ele pegou um por vez, com todo o cuidado do mundo, e levou junto. Na estrada, Davi ficou parado balançando os braços até que um carro finalmente parou. Era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque simples, que dirigia um Fusca azul bem velhinho. Ela se chamava Marta, era professora aposentada e morava na cidade vizinha. "Meu Deus do céu, o que aconteceu aqui?" exclamou Marta, descendo do carro rapidinho quando viu a cena. "Esse homem está machucado e esses bebês..." "Senhora, por favor, a gente precisa de ajuda", disse Davi, com a voz embargada. "Esse é seu Abraão. Ele caiu e se machucou, e esses bebês estavam abandonados. Eles estão com fome e sede faz tempo." Marta olhou para aqueles olhos de menino cheios de determinação e sentiu o coração apertar. Ela sempre quis ter filhos, mas nunca conseguiu, e ver aquela criança cuidando de outras crianças com tanto carinho mexeu com ela de um jeito que não esperava. "Entra todo mundo no carro rapidinho", disse Marta, abrindo as portas. "Vamos levar vocês para o hospital da cidade." No hospital, descobriram que Abraão tinha torcido o pé feio e batido a cabeça, mas nada muito grave. Os médicos disseram que se Davi não tivesse aparecido na hora certa, a situação poderia ter sido bem mais complicada.
Os bebês estavam desidratados e com fome, mas depois de receberem soro e mamadeira, melhoraram bastante. Durante as 2 semanas que Abraão ficou internado, Marta levou Davi e os 3 bebês para a casa dela. Era uma casinha simples na periferia da cidade, mas limpa e aconchegante. Marta nunca imaginou que sua vida ia mudar tanto do dia para a noite, mas quando viu como Davi cuidava dos bebês com tanto carinho, como se fossem irmãos de verdade, ela soube que não podia abandonar aquela família que o destino tinha colocado na vida dela. "Como vocês vão se chamar?", perguntou Marta para os bebês, enquanto Davi ajudava a dar mamadeira para eles. "Que tal Samuel, Gabriel e Josué? São nomes bonitos de meninos fortes da Bíblia." Davi sorriu pela primeira vez em muito tempo. Aqueles nomes combinavam perfeitamente com os bebês que ele já amava, como se fossem seus irmãos de sangue. Samuel era o mais quietinho, Gabriel o mais esperto e Josué o mais chorão. Mas as coisas começaram a ficar estranhas quando foram visitar Abraão no hospital. Uma enfermeira fez um comentário que deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha. "Doutor, achei uma coisa estranha nos exames de sangue desse senhor", disse a enfermeira para o médico, sem perceber que Davi estava escutando tudo. "Os tipos sanguíneos dele e dos bebês têm algo que não bate direito." Davi, que sempre foi esperto, sentiu que tinha coisa errada nessa história toda. Por que os tipos sanguíneos não batiam? Será que Abraão estava escondendo alguma coisa sobre os bebês? Quando Abraão finalmente teve alta e voltou para casa, ele chamou Marta e Davi para uma conversa séria. Eles se sentaram na varanda da casinha de Marta, com os bebês dormindo no colo dela, e Abraão contou a primeira verdade que mudou tudo. "Menino, aqueles bebês não foram abandonados de qualquer jeito na minha fazenda", disse Abraão, mexendo nervoso no chapéu velho. "Eles vieram com uma carta e algumas joias antigas, tudo embrulhado em panos finos. Guardei tudo, pensando que um dia os pais verdadeiros iam voltar." Davi sentiu o mundo girar. Uma carta? Joias? Aqueles bebês tinham uma história que ninguém conhecia, e agora ele estava no meio de tudo isso. O medo de perder aquela família nova que tanto amava começou a apertar seu peito como uma garra. "E o Senhor não abriu a carta?", perguntou Marta, embalando Samuel, que tinha acordado chorando. "Não tive coragem", admitiu Abraão. "Mas acho que chegou a hora da verdade aparecer. Tem uma mulher elegante que anda aparecendo na fazenda, fazendo perguntas sobre bebês para os vizinhos. Ela não fala comigo direto, mas sei que está procurando alguma coisa. Assista até o final, você não vai se arrepender. Comente o que você acha que vai acontecer. Sua opinião é muito importante. E se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sua ajuda é muito importante." Davi sentiu o sangue gelar. Uma mulher fazendo perguntas sobre os bebês? Isso significava que alguém podia querer levá-los embora? O menino, que já tinha perdido tudo uma vez na vida, não conseguia nem imaginar passar por isso de novo. "Seu Abraão, a gente pode ir para a fazenda do Senhor?", perguntou Davi, com a voz tremendo um pouquinho. "Quero ajudar a cuidar dos bebês e quero ficar perto do Senhor e da dona Marta. Vocês são a única família que eu tenho agora." Marta e Abraão se entreolharam. Aquele menino corajoso tinha tocado no coração dos dois de um jeito que eles nunca esperavam. Abraão, que sempre viveu sozinho na fazenda depois que a esposa faleceu, viu em Davi o filho que nunca teve. Marta, que sempre sonhou em ser mãe, viu naquele garoto e nos bebês a família que sempre quis. "Claro que pode, meu filho", disse Abraão, com os olhos marejados. "Na verdade, eu estava pensando que seria bom ter vocês por perto. A fazenda é grande e tem lugar para todo mundo." No dia seguinte, eles se mudaram para a fazenda de Abraão. Era um lugar simples, mas aconchegante, com uma casa de tijolo cercada por um quintal cheio de galinhas, algumas vacas e uma horta que precisava de cuidados. Davi se apaixonou pelo lugar na mesma hora. Era tudo o que sempre sonhou ter.
Uma casa de verdade, com pessoas que se importavam com ele. Mas no fundo do coração, Davi carregava um medo terrível. Ele tinha pavor de que, igual aconteceu com seus pais, aquela família nova também fosse embora da vida dele. Esse medo fazia ele às vezes ser teimoso e não aceitar ajuda, preferindo fazer tudo sozinho para não se apegar demais e sofrer de novo. Nas primeiras semanas na fazenda, Davi aprendeu a ordenhar as vacas, cuidar das galinhas e plantar mandioca. Descobriu que tinha jeito para a vida no campo e que gostava de trabalhar com as mãos. Marta se mudou para a fazenda também e juntos eles formaram uma família maluca, mas cheia de amor. Durante o primeiro mês, tudo parecia estar caminhando bem. Os bebês cresciam saudáveis. Davi estava aprendendo a ler e escrever com Marta nas horas vagas, e Abraão ensina o menino sobre a vida no sertão. Mas as coisas começaram a ficar estranhas quando a tal mulher elegante apareceu pela primeira vez na fazenda. Ela chegou num carro preto, toda arrumada, usando óculos escuros e um vestido fino que destoava completamente do ambiente rural. Não falou diretamente com ninguém. Apenas ficou parada na porteira, olhando para a casa, como se estivesse estudando alguma coisa. Depois, foi embora sem dizer uma palavra. Quem será aquela mulher? Perguntou Davi para Abraão, sentindo um frio na barriga. Não sei, meu filho, mas tenho a impressão de que ela tem alguma ligação com os bebês, respondeu Abraão, franzindo a testa. Vou ficar de olho. A partir daquele dia, a mulher misteriosa começou a aparecer com mais frequência. Sempre no mesmo horário da tarde, sempre no mesmo carro preto, sempre olhando de longe e fazendo perguntas discretas para os vizinhos. Davi ficava cada vez mais nervoso, pressentindo que alguma coisa ruim estava para acontecer. Uma tarde chuvosa de março mudou tudo de novo. Davi e Marta estavam voltando da cidade, onde tinham ido comprar remédios para Abraão, que estava com uma gripe forte, quando o carro dela deslizou na estrada de barro molhado. O Fusca capotou e os dois ficaram presos dentro do veículo virado. Marta estava com dor e não conseguia se mexer direito, tinha machucado as costelas na batida. Davi, mesmo assustado e com alguns arranhões, conseguiu sair do carro e correu desesperado até a fazenda para buscar ajuda debaixo da chuva forte que não parava. Seu Abraão! Seu Abraão! Gritou Davi, chegando em casa todo molhado e desesperado. Dona Marta está presa no carro. Ele capotou na estrada. Abraão, mesmo doente e com as limitações da idade, se levantou da cama na mesma hora e organizou um resgate com os vizinhos. Quando conseguiram tirar Marta do carro, descobriram que ela tinha quebrado 2 costelas e precisava ficar de repouso por várias semanas. Esse acidente assustou Davi mais do que ele queria admitir. Ver Marta machucada trouxe de volta todas as lembranças ruins de quando perdeu os pais, e o medo de ficar sozinho de novo tomou conta do seu coração. Mas, ao mesmo tempo, o jeito como Abraão e os vizinhos se uniram para ajudar mostrou para ele que, às vezes, as pessoas ficam mesmo, não importa as dificuldades. Durante a recuperação de Marta, aconteceu algo que deixou todos de boca aberta. Gabriel, um dos bebês que ainda nem falava direito, começou a imitar perfeitamente os sons que os passarinhos faziam no quintal. Não era só 1 ou 2 músicas. Ele conseguia reproduzir qualquer som da natureza que escutava, como se tivesse um dom especial. Meu Deus, esse menino tem um talento incrível, disse Marta, ainda deitada na cama se recuperando, quando escutou Gabriel imitando o canto do bem-te-vi. Nunca vi uma criança tão pequena fazer isso. Davi ficou impressionado e ao mesmo tempo preocupado. Se Gabriel tinha um dom tão especial, isso não ia chamar ainda mais atenção para eles? E se a mulher misteriosa descobrisse sobre o talento do bebê? Como se Davi tivesse adivinhado o futuro, no dia seguinte, a mulher elegante apareceu de novo. Dessa vez, ela não ficou só olhando de longe. Desceu do carro e bateu na porta da casa. Davi sentiu o coração disparar quando viu ela se aproximando. Boa tarde,
disse a mulher, tirando os óculos escuros. Meu nome é Débora, sou investigadora particular. Estou procurando 3 bebês que foram deixados em algum lugar da região há alguns meses. Vocês sabem de alguma coisa? Davi sentiu as pernas tremerem quando Débora fez aquela pergunta. O menino olhou para Abraão, que estava parado na porta da casa com uma expressão preocupada no rosto. Marta, mesmo machucada, conseguiu se levantar da cama e veio até a sala mancando, segurando as costelas que ainda doíam. Que tipo de bebês a senhora está procurando? Perguntou Abraão, tentando manter a voz calma. Mas Davi percebeu que o velho estava nervoso. Débora tirou uma foto do bolso da bolsa cara que carregava. 3 meninos, deixados há cerca de 6 meses. O mais velho deve ter uns 2 anos agora, e os outros 2 são bebês mesmo. Foram entregues a alguém de confiança por uma moça que estava muito doente. Davi olhou para a foto e sentiu o mundo desabar. Eram Gabriel, Samuel e Josué, só que um pouco menores. Não tinha como negar. Aqueles eram os bebês que ele amava como irmãos. Por que a senhora está procurando eles? Perguntou Marta, se sentando devagar no sofá. São filhos da senhora? Não, não são meus, respondeu Débora, guardando a foto de volta. Sou investigadora particular contratada por uma família da capital. Esses bebês são netos de um empresário muito rico chamado Salomão Ferreira. A filha dele, Raquel, fugiu de casa há alguns anos e teve essas crianças. Infelizmente, ela ficou muito doente e, bem, ela se foi. Mas antes disso pediu para alguém levar os bebês para um lugar seguro no interior. O silêncio que caiu na sala foi pesado como chumbo. Davi sentiu o chão se abrir debaixo dos seus pés. Os bebês que ele cuidava com tanto carinho tinham uma família rica, um avô que tinha dinheiro e poder para levá-los embora. O medo que sempre carregava no peito virou pânico total. E o que vai acontecer se a senhora encontrar esses bebês? Perguntou Davi, com a voz saindo mais fraca do que ele queria. Débora olhou para o menino com uma expressão que tentava ser gentil, mas que não enganava ninguém. O avô deles quer muito conhecê-los. Ele perdeu a filha e agora quer cuidar dos netos. Tem condições de dar a eles tudo o que precisam, a melhor educação, saúde, futuro garantido. Mas eles já têm uma família, disse Davi, sentindo as lágrimas queimarem nos olhos. Eles têm a gente. Abraão se aproximou e colocou a mão no ombro do menino. Débora, os bebês que estão aqui conosco, eles chegaram numa situação muito difícil. Estavam abandonados, com fome e sede. Nós cuidamos deles com amor. Eles são felizes aqui. Eu entendo isso, disse Débora suspirando. Mas a lei é clara. Se esses são realmente os netos do senhor Salomão, ele tem direitos sobre eles. Preciso ver os bebês para confirmar se são os que estou procurando. Naquele momento, Gabriel começou a chorar no quarto, e seu choro foi imediatamente imitado pelos outros 2. Marta se levantou para ir acalmá-los, mas Davi correu na frente. Eu vou, disse ele, querendo proteger os bebês de algum jeito. Quando Davi voltou com Gabriel no colo, o bebê fez uma coisa que deixou Débora de queixo caído. Começou a imitar perfeitamente o som do ventilador do teto, depois o barulho da chuva que caía lá fora e, por fim, o canto de um passarinho que estava na janela. Meu Deus! Murmurou Débora, arregalando os olhos. Esse é exatamente o dom que a Raquel tinha quando era criança. Ela conseguia imitar qualquer som da natureza. É ele, tenho certeza absoluta. Davi sentiu o mundo desmoronar de vez. O dom especial de Gabriel, que ele achava tão bonito, tinha acabado de entregar a identidade dos bebês. Não tinha mais como esconder a verdade. Preciso ligar para o senhor Salomão imediatamente, disse Débora, pegando o celular. Ele vai querer vir para cá o mais rápido possível. Espera aí, disse Abraão, levantando a mão. Antes de qualquer coisa, preciso mostrar uma coisa para vocês. O velho foi até o quarto dele
e voltou com uma caixa de madeira velha. Dentro dela estavam as joias antigas e a carta que tinha chegado com os bebês. Com as mãos tremendo, ele entregou tudo para Débora. Isso aqui veio com eles, explicou Abraão. Nunca abri a carta. Estava esperando o momento certo. Débora abriu a carta com cuidado e leu em voz alta com a voz embargada. Para quem encontrar meus filhos? Por favor, cuidem deles com amor. Sei que não posso mais estar com eles. Estou muito doente e não tenho muito tempo. Meu pai é um homem bom, mas muito rígido, e eu fugi de casa porque não conseguia viver nas regras dele. Agora sei que foi um erro, mas é tarde demais. Gabriel tem um dom especial, igual eu tinha. Samuel é o mais quietinho e carinhoso. Josué é teimoso, mas tem um coração enorme. Por favor, não deixem eles esquecerem que a mãe deles os amou muito. Um dia, quando estiverem maiores, entreguem eles para meu pai Salomão. Ele vai saber cuidar deles. Raquel. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som dos soluços de Marta. Até Débora tinha lágrimas nos olhos. Davi estava paralisado, segurando Gabriel no colo e sentindo como se o mundo estivesse acabando. Ela pediu para entregar os bebês para o avô quando eles estivessem maiores, disse Marta, entre as lágrimas. Eles ainda são muito pequenos, mas o senhor Salomão já perdeu tempo demais longe dos netos, respondeu Débora. Ele tem direito de conhecê-los agora. Davi não aguentou mais. Entregou Gabriel para Marta e saiu correndo da casa, debaixo da chuva que continuava caindo forte. Correu até a beira do açude que ficava no fundo da propriedade e se jogou na grama molhada, chorando como não chorava desde o dia que soube que tinha virado órfão. Abraão foi atrás do menino e se sentou do lado dele, mesmo molhando a roupa toda. Meu filho, eu sei que você está sofrendo, disse o velho, colocando a mão nas costas de Davi. Eu também estou. Esses bebês viraram nossa família de verdade. Seu Abraão, eu não posso perder eles, soluçou Davi. Eu já perdi meus pais, já perdi tudo uma vez. Não consigo passar por isso de novo. Olha aqui para mim, Davi, disse Abraão, levantando o queixo do menino. Você é o garoto mais corajoso que eu já conheci. Você salvou minha vida e a vida desses bebês. Se não fosse por você, eu teria morrido naquela estrada e eles teriam ficado abandonados para sempre. Mas agora eles vão embora mesmo assim, disse Davi, limpando o nariz na manga da camisa molhada. Talvez sim, talvez não, respondeu Abraão. Mas uma coisa eu te garanto, o amor que vocês têm uns pelos outros não vai acabar nunca, não importa a distância. E outra coisa, você sempre vai ter uma família aqui comigo e com a Marta. Quando voltaram para casa, descobriram que Débora tinha ido embora, mas não sem antes avisar que voltaria no dia seguinte com Salomão Ferreira. A notícia deixou todos em estado de choque. Naquela noite, ninguém conseguiu dormir direito. Davi ficou acordado cuidando dos bebês, dando mamadeira, trocando fraldas e cantando as cantigas que Marta tinha ensinado para ele. Era como se ele quisesse aproveitar cada segundo que ainda tinha com eles. No dia seguinte, por volta do meio-dia, 3 carros pretos chegaram na fazenda levantando uma nuvem de poeira. Do primeiro carro, desceu um homem alto, bem vestido, com cabelos grisalhos e uma expressão séria no rosto. Era Salomão Ferreira, acompanhado de Débora e de 2 advogados. Davi sentiu o estômago embrulhar quando viu o empresário se aproximar. O homem tinha um jeito imponente, daqueles que estavam acostumados a mandar e ser obedecidos. Mas quando entrou na casa simples da fazenda e viu os 3 bebês brincando no chão com brinquedinhos feitos de sucata, alguma coisa em seus olhos mudou. Então esses são meus netos, disse Salomão com a voz engasgada. Eles se parecem tanto com a Raquel quando era pequena. Gabriel, que estava brincando com uma boneca de pano que Marta tinha feito, olhou para o homem desconhecido e começou a imitar o som do motor dos carros que tinham chegado.
Samuel deu um sorriso banguela e Josué esticou os bracinhos como se quisesse colo. Salomão se ajoelhou no chão e ficou olhando para os bebês como se estivesse vendo um milagre. Raquel, minha filha, por que você não voltou para casa? Por que não me deu a chance de conhecer essas crianças antes? Davi observava tudo de longe, com o coração na boca. Via que Salomão estava realmente emocionado, que amava os bebês de verdade, mas isso só fazia a situação ficar ainda mais dolorosa. Senhor Salomão, disse Marta, se aproximando com cuidado, esses bebês foram muito bem cuidados aqui. Eles são crianças felizes, saudáveis, cheias de amor. Eu posso ver isso, respondeu Salomão, se levantando. E sou muito grato a vocês por tudo que fizeram, mas agora chegou a hora de eles terem o que merecem. A melhor educação, oportunidades que eu posso oferecer. Com todo respeito, senhor, interrompeu Davi, juntando coragem de não se sabe onde. O que eles merecem é amor, e eles já têm isso aqui. Salomão olhou para o menino com atenção pela primeira vez. E você quem é, garoto? Eu sou Davi. Fui eu que encontrei seu Abraão machucado na estrada com os bebês. Fui eu que salvou eles. Ah, então você é o menino corajoso que a Débora me contou, disse Salomão, com um tom que misturava admiração e curiosidade. Quantos anos você tem? 12 anos, senhor. E onde estão seus pais? Davi engoliu seco. Não tenho pais, senhor. Eles se foram quando eu tinha 9 anos. Morava num orfanato, mas fugi de lá. Salomão ficou em silêncio por um momento pensativo. E agora você considera esses bebês como seus irmãos? Sim, senhor. Eles são minha família. A única família que eu tenho. O empresário caminhou até a janela e ficou olhando para o quintal da fazenda, onde as galinhas ciscavam e as vacas pastavam tranquilas. Os advogados que tinham vindo com ele pareciam impacientes, mexendo nos papéis e no celular, mas Salomão estava perdido em pensamentos. Vocês sabem, disse ele, ainda de costas para todos, eu perdi minha filha porque fui rígido demais, porque quis controlar a vida dela. Ela fugiu de casa porque não aguentava mais minhas regras. Passei 3 anos procurando por ela, e quando finalmente a encontrei, era tarde demais. Ela estava no hospital, muito doente, e morreu sem me perdoar. Marta e Abraão se entreolharam, sentindo a dor naquelas palavras. Davi continuava observando tudo, tentando entender onde aquela conversa ia dar. Agora eu tenho uma segunda chance com meus netos, continuou Salomão, mas não quero cometer os mesmos erros. Não quero tirar eles de uma família que os ama para colocá-los numa casa cheia de empregados e vazia de carinho. Um dos advogados pigarreou. Senhor Salomão, legalmente o senhor tem todo o direito de levar as crianças. São seus netos legítimos. Eu sei quais são meus direitos, respondeu Salomão, com um tom mais duro. Mas também sei qual é minha obrigação como avô, garantir que essas crianças sejam felizes. Ele se virou para encarar Davi. Menino, você disse que eles são sua família. Você estaria disposto a ir com eles para a capital, para continuar cuidando deles como um irmão mais velho? Davi sentiu o coração disparar. Ir para a capital, deixar a fazenda que tinha aprendido a amar, deixar Abraão e Marta. Mas se fosse a única forma de ficar perto dos bebês, eu faria qualquer coisa pelos meus irmãos, respondeu Davi, com a voz tremendo. Salomão sorriu pela primeira vez desde que tinha chegado. Essa resposta me diz tudo o que eu preciso saber sobre o tipo de pessoa que você é. O empresário caminhou de volta para o centro da sala e fez um anúncio que deixou todo mundo de boca aberta. Eu não vou levar meus netos embora daqui. Em vez disso, vou investir nesta fazenda e transformar ela num lugar ainda melhor para eles crescerem. Vou construir uma escola, uma enfermaria, melhorar a casa, trazer professores e cuidadores. E vocês, ele olhou para Abraão, Marta e Davi, vocês vão continuar sendo a família principal deles. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo choro de alívio de Marta.
Abraão precisou se sentar porque as pernas ficaram bambas de emoção. Davi não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mas tem uma condição, continuou Salomão. Eu quero morar aqui também, quero conhecer meus netos de verdade, estar presente na vida deles. E quero aprender com vocês como se ama uma família de verdade. Débora, que tinha ficado calada o tempo todo, sorriu. Senhor Salomão, acho que a Raquel ficaria muito orgulhosa desta decisão. Mas quando parecia que tudo ia terminar bem, um dos advogados fez uma pergunta que mudou tudo de novo. Senhor Salomão, e quanto aos exames de DNA? Precisamos confirmar oficialmente que essas são realmente as crianças que estamos procurando. Claro, vamos fazer os exames, concordou Salomão. 3 dias depois, o resultado dos exames chegou por telefone. Débora recebeu a ligação do laboratório na presença de todos e ficou com uma expressão confusa no rosto. O que foi? Perguntou Salomão. Senhor Salomão, tem algo estranho aqui. 2 dos bebês são realmente seus netos, mas o terceiro não é irmão dos outros 2. Na verdade, o DNA dele não bate com o da família. O mundo pareceu parar. Todos olharam para os 3 bebês que brincavam no chão, sem saber qual deles era diferente dos outros. Como assim? Perguntou Abraão, confuso. Significa que um desses bebês tem uma família diferente, explicou Débora. Provavelmente a mãe biológica dele está viva e em algum lugar. Davi sentiu o estômago revirar. Depois de tudo o que tinham passado, agora descobriam que um dos bebês não era irmão dos outros? E se a mãe verdadeira aparecesse para buscar o filho? A descoberta deixou todos em estado de choque, mas também trouxe uma nova esperança, misturada com medo. Se um dos bebês tinha uma mãe viva, isso significava que alguém, em algum lugar, estava sofrendo pela ausência do filho. A notícia dos exames de DNA deixou a fazenda de cabeça para baixo por várias semanas. Salomão contratou mais investigadores para descobrir a identidade do terceiro bebê, enquanto Davi vivia num misto de esperança e desespero. Por um lado, queria que o bebê encontrasse sua mãe verdadeira, mas por outro, tinha medo de perder mais um pedaço da família que tanto amava. Durante 2 meses, a vida na fazenda continuou, mas com uma nuvem de incerteza pairando sobre todos. Salomão tinha cumprido a promessa e começado as reformas. Construíram novos quartos, uma escola pequena e melhoraram a casa principal. O empresário tinha se mudado definitivamente para o sertão e estava aprendendo a ser avô de verdade, brincando no chão com Gabriel e Samuel, que agora sabia serem seus netos legítimos. Davi continuava cuidando dos 3 bebês como sempre fez, mas carregava no peito uma angústia que não conseguia explicar. Ele amava Josué, igual aos outros 2, e a possibilidade de perdê-lo fazia o menino reviver todos os medos de abandono que carregava desde pequeno. Davi, meu filho, você está emagrecendo, disse Marta numa manhã, vendo o menino empurrar o prato de comida sem comer direito. Essa situação está te deixando doente. Dona Marta, eu não consigo parar de pensar, confessou Davi, com olheiras fundas debaixo dos olhos. E se a mãe do Josué aparecer e quiser levar ele embora? E se ela não gostar da gente? E se você parar de sofrer por antecipação? Interrompeu Abraão, se sentando na mesa ao lado do menino. Olha, garoto, a vida já é difícil o suficiente sem a gente inventar sofrimento que ainda nem aconteceu. Mas o sofrimento de Davi era real e profundo. Ele tinha medo de amar e perder de novo. Então começou a se afastar um pouco de Josué, pensando que assim doeria menos se o bebê fosse embora. Essa atitude fez o pequeno chorar mais, procurar mais o colo do irmão mais velho, o que deixava Davi ainda mais angustiado. A primeira grande reviravolta veio numa manhã de quinta-feira, quando uma moça simples, de uns 25 anos, apareceu na porteira da fazenda.
Ela estava magra, com roupas simples, mas limpas, carregando uma mala velha de couro e uma expressão de quem tinha chorado muito. Por favor, eu soube que vocês cuidam de uma criança. Um bebê que foi encontrado aqui na região há alguns meses, disse a moça com a voz tremendo. Eu sou Ana e estou procurando meu filho. Davi sentiu o mundo desabar quando ouviu aquelas palavras. Era a mãe de Josué. Tinha chegado o momento que ele mais temia. Salomão, que estava supervisionando a construção da nova escola, veio até a porteira quando soube da visita. Ana contou sua história entre lágrimas. Tinha engravidado muito nova, o pai da criança tinha sumido e ela não tinha condições de criar o filho. Trabalhou como doméstica na cidade grande por meses, juntando dinheiro para voltar e buscar o menino. Eu deixei meu bebê com uma conhecida que prometeu cuidar bem dele, explicou Ana, enxugando os olhos com a manga da blusa. Mas quando voltei para buscar, ela tinha sumido e levado meu filho para não sei onde. Passei mais de um ano procurando, até que alguém me disse que tinha visto uma mulher deixando um bebê numa fazenda aqui perto. Quando Ana viu Josué brincando no quintal, não teve dúvida. Eram os mesmos olhinhos castanhos, o mesmo jeito de franzir a testa quando ficava concentrado. Ela se ajoelhou e chamou baixinho. Moisés, meu Moisés. O bebê olhou para ela e, num movimento que deixou todo mundo emocionado, esticou os bracinhos como se reconhecesse a voz da mãe. Ana pegou o filho no colo e chorou tanto que até Davi, que estava com o coração partido, não conseguiu segurar as lágrimas. Moisés é o nome verdadeiro dele, explicou Ana, cobrindo o rosto do bebê de beijinhos. Eu escolhi porque significa salvo das águas, e eu sempre soube que um dia a gente ia se encontrar de novo. O reencontro foi lindo de se ver, mas devastador para Davi. Ver Ana com Josué, ou Moisés, era como ver sua família se desfazendo pedaço por pedaço. O menino saiu correndo para o açude e ficou lá sozinho até escurecer, chorando e se perguntando por que a vida sempre tirava as pessoas que ele amava. Marta foi buscar Davi quando a noite caiu. Meu filho, eu sei que você está sofrendo, mas olha só uma coisa. Aquela mãe passou mais de um ano procurando pelo filho dela. Você consegue imaginar a dor que ela sentiu todo esse tempo? Eu sei que ela tem direito de ter o filho dela de volta, disse Davi, fungando. Mas dói demais, dona Marta, dói demais ver ele ir embora. Quem disse que ele vai embora? Davi levantou a cabeça confuso. Como assim? A Ana não tem para onde ir, não tem emprego fixo, não tem família. O senhor Salomão ofereceu trabalho para ela aqui na fazenda. Ela pode ficar como cozinheira e ajudante, e assim fica perto do filho sem tirar ele da família que ele conhece. Aquela notícia mudou tudo para Davi. Ana ficaria na fazenda? Moisés continuaria sendo seu irmão, só que agora com a mãe verdadeira por perto também. Durante as semanas seguintes, Ana se adaptou à vida na fazenda. Ela tinha aprendido a cozinhar muito bem trabalhando em restaurantes da cidade grande e logo conquistou todo mundo com suas comidas saborosas. Mais importante ainda, ela entendeu que Moisés tinha crescido numa família cheia de amor e não quis quebrar esses laços. Davi, disse Ana numa tarde, enquanto preparava um bolo de fubá para o lanche. Quero que você saiba que sou muito grata por tudo que você fez pelo meu filho. Você foi o irmão mais velho que ele precisava quando eu não podia estar aqui. Dona Ana, eu amo ele como se fosse meu irmão de sangue, confessou Davi, ainda inseguro. E ele sempre vai ser seu irmão, respondeu Ana sorrindo. Família não é só quem tem o mesmo sangue, é quem escolhe amar e cuidar todos os dias. A segunda grande reviravolta aconteceu quando Salomão anunciou seus planos definitivos para a fazenda. Durante uma reunião com toda a família, ele revelou que queria transformar o lugar num lar para crianças órfãs e abandonadas de toda a região. Vocês me ensinaram o que significa família de verdade, disse Salomão, olhando para cada um com carinho.
Agora quero que outras crianças tenham a mesma oportunidade que meus netos tiveram, de crescer num lugar cheio de amor. Davi sentiu o coração explodir de alegria. Outras crianças como ele iam ter a chance de ter uma família? Ia poder ajudar outros meninos e meninas que passaram pelo que ele passou? E eu quero que você, Davi, seja o coordenador das crianças, continuou Salomão. Você vai ajudar os novos que chegarem a se adaptar, vai ensinar eles sobre a vida na fazenda, vai ser como um irmão mais velho para todos. Nos meses seguintes, a fazenda virou um verdadeiro canteiro de obras. Construíram dormitórios, uma escola maior, uma enfermaria, uma biblioteca pequena e até uma capela para as festividades da região. Marta virou a diretora pedagógica, ensinando não só as matérias da escola, mas também os costumes e tradições nordestinas. Abraão virou o avô de toda a criançada, contando histórias do sertão e ensinando sobre a vida no campo. A terceira e maior reviravolta veio quando as primeiras crianças chegaram na fazenda. Eram 5 meninos e 3 meninas, todos órfãos ou abandonados, alguns com histórias ainda mais difíceis que a de Davi. O menino, agora com 14 anos, se dedicou de corpo e alma a ajudar cada um deles. Entre as crianças que chegaram, tinha uma menininha de 5 anos chamada Raquel, o mesmo nome da filha de Salomão que tinha falecido. Ela não falava nada, tinha chegado muito traumatizada e ninguém conseguia fazer ela se comunicar. Foi aí que aconteceu o verdadeiro milagre. Gabriel, que agora tinha quase 3 anos e falava algumas palavrinhas, começou a fazer seus sons da natureza perto de Raquel. Imitava passarinhos, o barulho da chuva, o mugido das vacas. Devagar, a menina começou a responder, primeiro só ouvindo, depois tentando imitar também. Olha só isso, disse Marta emocionada, vendo Gabriel ensinar Raquel a imitar o canto do bem-te-vi. Esse menino tem um dom especial para ajudar outras crianças. Gabriel virou uma espécie de terapeuta natural da fazenda. Sempre que chegava uma criança que não conseguia se comunicar por causa de traumas, ele ia lá com seus sons mágicos e, aos poucos, as fazia voltar a se abrir para o mundo. Davi descobriu que tinha um talento natural para liderar e cuidar. Ele organizava as atividades das crianças, mediava as brigas, ensinava os mais novos a cuidar dos animais e da horta. Mais importante, ele entendia a dor de cada criança que chegava, porque tinha passado pela mesma coisa. A fazenda ficou conhecida na região toda. Começaram a chegar doações, voluntários, e até uma equipe de televisão veio fazer uma reportagem sobre o projeto. O dinheiro arrecadado ajudou a expandir ainda mais as atividades. Salomão, que tinha vendido suas empresas na capital para se dedicar completamente ao projeto, ficava orgulhoso vendo como Davi tinha se transformado. O menino assustado e desconfiado, que tinha encontrado meses atrás agora, era um jovem líder, cheio de confiança e amor para dar. A reviravolta final e mais emocionante aconteceu no dia da primeira festa junina oficial da Fazenda Lar. Toda a comunidade ao redor participou, trazendo comidas típicas, tocando forró pé de serra e ensinando as danças tradicionais para as crianças. Durante a festa, Salomão chamou Davi para uma conversa particular. "Meu filho", disse o empresário, usando pela primeira vez aquela palavra carinhosa, "eu quero fazer uma proposta para você." "Que proposta, seu Salomão?" "Quero adotar você oficialmente, não para te tirar daqui, não para mudar nada da sua vida, mas para garantir que você tenha todos os direitos de um filho, que possa estudar o quanto quiser, que tenha um futuro garantido." Davi sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Depois de tanto sofrimento, tanto medo de abandono, finalmente tinha encontrado não só uma família, mas um pai que o escolheu de livre vontade. "Eu aceito", disse Davi, abraçando Salomão com força. "Mas quero continuar morando aqui na fazenda, cuidando das crianças." "Claro que sim. Esta é a sua casa,
Este é o seu lugar no mundo. Durante a festa chegou uma notícia que deixou todo mundo ainda mais feliz. Uma rede de televisão nacional queria fazer um documentário sobre a fazenda, mostrando como o amor pode transformar a vida de crianças abandonadas. O dinheiro do documentário ia ajudar a abrir fazendas lar em outros estados. Marta escreveu um livro contando toda a história, desde o dia que Davi encontrou Abraão machucado na estrada até a transformação da fazenda num símbolo de esperança. O livro virou sucesso de vendas e gerou ainda mais recursos para o projeto. Gabriel, Samuel e Moisés cresceram como irmãos de verdade, cada um com sua personalidade única, mas unidos pelo amor da família maluca que o destino tinha juntado. Gabriel continuou usando seu dom para ajudar outras crianças. Samuel se tornou o mais estudioso, sempre com um livro na mão. Moisés virou o mais brincalhão, sempre inventando jogos para divertir os outros. Ana se casou com um professor voluntário que chegou na fazenda e juntos tiveram mais filhos, aumentando ainda mais a família. Abraão, mesmo com a idade avançada, tinha energia de sobra para ser avô de toda a criançada. Marta realizou o sonho de ser mãe e avó ao mesmo tempo, cuidando de dezenas de crianças como se fossem seus filhos biológicos. Davi, que tinha começado a história como um menino órfão, assustado e fugitivo, terminou como um jovem de 18 anos, líder respeitado, estudando pedagogia à distância e planejando expandir o projeto para outras regiões do Brasil. Ele tinha descoberto que seu verdadeiro dom não era só para ajudar pessoas, era para liderar projetos que transformavam vidas inteiras. A fazenda recebia visitas de autoridades, estudantes, famílias interessadas em adotar. E sempre tinha uma lista de espera de crianças precisando de cuidado. Cada criança que chegava era recebida com o mesmo carinho que Davi, Gabriel, Samuel e Moisés tinham recebido. Numa manhã de domingo, 3 anos depois da primeira festa junina, Davi estava ajudando as crianças a cuidar da horta quando viu um carro parar na porteira. De dentro dele, desceu uma mulher com uma menininha de uns 4 anos no colo. A criança estava chorando e parecia assustada. "Por favor", disse a mulher, se aproximando de Davi. "Ouvi falar que vocês cuidam de crianças que precisam de ajuda. Esta é minha sobrinha, Sara. Os pais dela... Eles se foram num acidente e eu não tenho condições de cuidar dela sozinha." Davi olhou para a menininha chorando e viu nela o mesmo medo e abandono que ele tinha sentido anos atrás. Sem hesitar, estendeu os braços e pegou Sara no colo, fazendo com ela o mesmo carinho que Marta tinha feito com ele no primeiro dia. "Oi, Sara", disse Davi com a voz doce. "Eu sou o Davi e aqui vai ser sua nova casa. Você vai ver como a gente vai cuidar bem de você." A menina parou de chorar e olhou para os olhos gentis do rapaz. No quintal, Gabriel estava ensinando outras crianças a imitar o canto dos passarinhos. Samuel lia uma história para os menores debaixo da sombra da mangueira. Moisés organizava uma brincadeira de roda com um grupo de meninas. Salomão apareceu na varanda da casa e sorriu vendo Davi acolher mais uma criança. Marta saiu da cozinha com um copo de leite e um pedaço de bolo para Sara. Ana cantarolava uma cantiga de ninar para os bebês que cochilavam na rede. Abraão contava histórias do sertão para um grupo de meninos curiosos. "Bem-vinda à família, Sara", disse Davi, caminhando em direção à casa com a menina no colo. "Aqui você vai aprender que família não é só quem tem o mesmo sangue, é quem escolhe ficar junto e se amar todos os dias." A história terminou como tinha começado, com uma criança precisando de ajuda e encontrando uma família cheia de amor. Mas agora, em vez de um menino assustado fugindo de um orfanato, era um jovem maduro e cheio de experiência, pronto para acolher e transformar mais uma vida.
O ciclo do amor e cuidado continuava girando, provando que às vezes as maiores tragédias podem se transformar nas mais belas histórias de superação. Davi tinha descoberto que o verdadeiro sentido da vida não era só ser amado, mas também amar e cuidar de quem precisa. E assim, a Fazenda Lar continuou crescendo, espalhando esperança pelo sertão nordestino, mostrando que, com amor, dedicação e união, é possível transformar qualquer dor em fonte de alegria para outras pessoas. A família que tinha nascido de um encontro casual numa estrada empoeirada se tornara um símbolo de que milagres acontecem quando corações generosos se unem por uma causa maior. O menino que um dia teve medo de amar e perder tinha aprendido que o amor verdadeiro não diminui quando é dividido. Ele multiplica, criando uma corrente infinita de cuidado e carinho que passa de coração em coração, de geração em geração, para sempre.